O ex-presidente Jair Bolsonaro deve passar amanhã por uma perícia médica lá na Polícia Federal, depois de um pedido do ministro Alexandre de Moraes. Esse procedimento, ele deve ajudar o ministro a decidir se autoriza Bolsonaro a deixar a prisão para realizar uma cirurgia. Vamos entender melhor com o Pedro Moreira, que está chegando com todos os detalhes da capital federal. Oi, Pedro, bem-vindo de volta. Obrigado, Renan. Mais uma vez, bom dia para quem está com a gente. Esse laudo dessa ultrassonografia que foi realizada no domingo, ele foi enviado ao Supremo nessa segunda-feira pelos advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro. E nessa mesma petição que os advogados apresentam ao ministro Alexandre de Moraes, eles reforçam esse pedido de autorização para que Jair Bolsonaro seja levado a um hospital aqui em Brasília para passar por cirurgia e também repetem mais uma vez o pedido de conversão da prisão dele em prisão domiciliar de caráter humanitário, usando mais uma vez como principal argumento o quadro de saúde de Jair Bolsonaro. Os advogados lembram, nesse pedido feito a Moraes, trechos do relatório que foi anexado, no qual os médicos afirmam que o ex-presidente foi diagnosticado com 2 hérnias inguinais, uma em cada lado da virilha, e que há um risco de obstrução intestinal e por isso ele precisa passar por essa cirurgia o mais rápido possível. O ministro Alexandre de Moraes, no despacho, ele apenas determina o envio desses laudos dessa ultrassonografia aos peritos da Polícia Federal, que vão fazer a perícia médica que o próprio ministro Alexandre de Moraes determinou que seja feita. E aí, nesse despacho do ministro, a gente fica sabendo, então, que essa perícia está marcada para amanhã, quarta-feira, dia 17. Vai ser realizada no Instituto Nacional de Criminalística. Existe um prédio do Instituto Nacional de Criminalística dentro do mesmo complexo onde está preso Jair Bolsonaro, um prédio ao lado da Superintendência Regional da Polícia Federal, onde fica a sala na qual está preso Bolsonaro. Então, é possível que o ex-presidente faça essa perícia médica dentro daquele mesmo complexo, sem necessidade, por exemplo, de deslocamento com carro. Foi lá nesse prédio do Instituto de Criminalística que Bolsonaro fez o exame de corpo de delito, quando ele foi preso preventivamente no dia 22 de novembro. E, inclusive, foi esse exame de corpo de delito, que foi usado pelo ministro Alexandre de Moraes para justificar a realização da perícia. Moraes afirma na decisão que no exame de corpo de delito não foi identificada nenhuma necessidade de cirurgia imediata, e ele também contestou o fato de os advogados terem apresentado exames que tinham pelo menos 3 meses de emissão, de data de realização, e aí por isso o ministro determinou essa perícia médica, que seja feita essa perícia médica no ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, portanto, o ministro por enquanto, não atendeu ao pedido, à autorização para que Bolsonaro deixe a prisão para ser submetido à cirurgia. Pelo visto, vai aguardar mesmo a realização dessa perícia oficial por parte de peritos da Polícia Federal. O pedido que foi apresentado pela defesa, Renan, informa que o ex-presidente passaria por 2 procedimentos. Essa cirurgia, então, para correção, para o tratamento dessas 2 hérnias abdominais, e também um outro procedimento para tratar o soluço. Seria uma terapia complementar à terapia medicamentosa a qual ele está submetido. Seria o bloqueio anestésico do nervo frênico. Esse procedimento também seria feito no hospital para tentar diminuir as crises de soluços, porque os médicos afirmam que são justamente esses soluços que estão aumentando a pressão abdominal, e pelo fato de o ex-presidente já ter uma parede abdominal enfraquecida por causa das várias cirurgias pelas quais ele foi submetido, esses soluços estariam contribuindo para o surgimento dessas 2 hérnias que foram identificadas agora. Os médicos afirmam que, para esses 2 procedimentos, Jair Bolsonaro precisaria ficar no hospital internado por um período de 5 a 7 dias e que também seriam realizados outros procedimentos, como exames, uma série de exames para verificar o quadro de saúde do ex-presidente, para verificar a situação das outras comorbidades que ele tem. A gente lembra, por exemplo, que ele já foi diagnosticado com hipertensão e também com câncer
câncer de pele, né? Então os médicos também querem fazer exames para verificar a situação dessas outras situações. Por enquanto, então, Renan, a gente precisa aguardar essa perícia que está marcada para amanhã, né? Para saber qual que vai ser a decisão do ministro Alexandre de Moraes, Renan.